Hoje vamos falar de um craque que tem nome de filósofo e foi um dos maiores jogadores da seleção brasileira e da nação corintiana. Seu nome é grande. Como era o seu futebol? Hoje vamos conhecer um pouco da carreira de Sócrates Brasileiro Sampaio Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Sócrates. Mas antes, não se esqueça, já dê aí o seu like, curta, comente e compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Agora sim, roda a vinheta e bora pro vídeo! Sócrates nasceu em Belém do Pará, no dia 19 de fevereiro de 1954. Doutor dentro e fora de campo, Sócrates foi mentor da democracia corintiana nos anos 80 e definitivamente um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Jogador de muita técnica, classe, elegância, tinha uma inteligência acima da média e teve, durante a sua carreira, 3 apelidos marcantes. O primeiro era Magrão, tanto pela altura de 1,92 m e por ser muito magro, obviamente. O segundo, Calcanhar de Ouro, isso pela facilidade que tinha em dar passes com o calcanhar. O terceiro e mais marcante era Doutor. Não só pela forma como tratava a bola, mas também por ser formado em medicina pela USP de Ribeirão Preto. Magrão começou a jogar bola aos 16 anos no juvenil do Botafogo Futebol Clube. Aos 17 anos, ingressou na faculdade e, mesmo assim, continuou a jogar futebol, onde se profissionalizou em 1973, aos 18 anos, e sem abandonar o curso de medicina, onde se formou em 1977, aos 23 anos. Detalhe: no início da sua carreira, Sócrates já era considerado um fenômeno no Botafogo de Ribeirão Preto. Quase não treinava, em função, claro, da faculdade, mas sempre era escalado e se destacava no time. No começo da carreira, chegou a pensar em abandonar o futebol. Isso porque o técnico Jorge Vieira disse a ele que jogador que não treina, não joga. Mas, com algumas partidas, o técnico acabou se rendendo ao talento do Magrão. Em 1977, Sócrates começava a explodir no futebol brasileiro. Jogando no meio-campo pelo Botafogo de Ribeirão Preto, conquistou a taça Cidade de São Paulo no Morumbi, em cima do São Paulo. Foi artilheiro do Campeonato Paulista, com a imprensa já pedindo a sua convocação para a seleção brasileira. E nesse mesmo ano, Sócrates se destacava também no Campeonato Brasileiro, onde fez contra o Santos o célebre gol de calcanhar na Vila Belmiro. 1978, o ano da mudança. Pretendido pelo São Paulo, o presidente do Corinthians, Vicente Mateus, em uma jogada de mestre, chega na frente e contrata o alto, magro e talentoso meia-direita para o timão. Daí para frente foi só alegria. Sócrates, ao lado de jogadores como Geraldão, Palhinha e Casagrande, disputou pelo Corinthians de 1978 a 1984 297 jogos. Conquistou o Campeonato Paulista 3 vezes. No timão, o doutor marcou 172 gols. Uma curiosidade é que Sócrates nunca foi campeão brasileiro. Na seleção brasileira, Sócrates jogou 63 vezes e marcou 24 gols. Em 1982, na Copa do Mundo da Espanha, fez parte de uma das melhores equipes da história.
onde marcou 2 gols memoráveis, um contra a União Soviética e outro contra a Itália. Gol este que, infelizmente, não foi o suficiente para classificar o Brasil à próxima fase. Os italianos bateram o Brasil por 3-2, passaram de fase e foram os campeões mundiais daquele ano. Mas o bom é que o doutor deixou sua marca registrada com esses 2 belíssimos gols em uma seleção que, mesmo não conquistando o título, fez história no futebol mundial. Em 1986, Sócrates foi novamente convocado para disputar a Copa do Mundo no México. Não estava bem fisicamente, mas mesmo assim disputou 5 jogos e marcou 2 gols. Um na estreia contra a Espanha, na vitória de 1-0, e o outro foi de pênalti nas oitavas de final, na vitória de 4-0 contra a Polônia. Contra a França, nas quartas de final, o Brasil empatou em 1-1, num jogão de bola. A partida foi para prorrogação e continuou empatada. A decisão então foi para os pênaltis. E junto com o zagueirão Júlio César, Sócrates não marcou e a seleção brasileira foi eliminada por 4-3. Estava fora da Copa do Mundo do México. Bom, voltando a falar do Timão, o doutor deixou o clube em 1984, ano em que se transferiu para a Fiorentina, na Itália. Lá, ele ficou apenas um ano. Fez 29 partidas e marcou apenas 9 gols. Sócrates e Fiorentina foi um casamento que não deu certo. Naquele ano, os Gigliati terminaram a temporada em 9º lugar e em nenhum momento encostou nos líderes para disputar o Scudetto. Com uma campanha ruim, Sócrates foi apontado como grande culpado pela péssima atuação da Fiorentina naquele ano. Resumindo, o doutor gostava da noite de Florença e não era muito chegado aos treinamentos. Pronto, o motivo foi criado e a volta para o Brasil era o próximo passo. Agora, imagine 2 dos maiores craques da seleção brasileira juntos, Sócrates e Zico, no Flamengo. Essa foi a expectativa da torcida flamenguista, mas, por diversos motivos, essa parceria ficou só no imaginário. Já cansado e sem a motivação do começo da carreira, Sócrates não teve uma passagem legal pelo Flamengo. Foram 25 jogos e apenas 5 gols. Mais uma vez, o binômio noitadas e álcool não combinava com o futebol. Em 1988, já desmotivado, resolveu retomar a carreira de médico e deixou o Flamengo. Só que a paixão pelo futebol ainda era muito forte. E nesse mesmo ano, o doutor vai jogar no Santos, o seu time de coração. Foram 46 jogos, onde marcou 14 gols. Em 1989, definitivamente, no final da sua carreira, até mesmo por gratidão, o doutor volta ao Botafogo de Ribeirão Preto, o time que o revelou no início da carreira. Foi uma passagem curta, atuou em 7 jogos e deixou a sua marca apenas uma vez. Quando encerrou a carreira, Sócrates bem que tentou continuar no futebol sendo técnico. Foram poucas as experiências e nenhuma deu certo. Em 1990, comandou o Botafogo de Ribeirão Preto em 7 partidas, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Deixou o comando da equipe quando viu o seu auxiliar técnico interferir nas suas orientações. Em 1996, foi técnico da LDU de Quito, no Equador,
e a experiência foi mais curta que a anterior. Sócrates não gostava de ficar longe do Brasil, criticou a falta de técnica dos jogadores e em 2 semanas queria ir embora. Dirigiu o time por 2 meses, com 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Em 1999, na sua terceira tentativa de ser técnico, tendo ao seu lado dirigentes como Leandro e Renato Gaúcho, ambos ex-Flamengo e seleção brasileira, com senso democrático bem apurado, o doutor Sócrates instaurou métodos revolucionários para levar a Cabo Friense a elite do futebol carioca, mas a democracia na Cabo Friense não funcionou e definitivamente a lenda dentro dos campos abandonou o sonho de ser técnico de futebol. Outra característica marcante do Dr. Sócrates foi, sem dúvida, o seu ativismo político, principalmente na década de 80, quando liderou, ao lado de jogadores como Vladimir, Casagrande e Zenon, um movimento pela democratização do futebol, considerado como a maior ação ideológica do futebol brasileiro. Aí surgiu a democracia corintiana. Esse movimento colocava os jogadores do clube à frente de grandes decisões como contratações, regras de concentração, direito ao consumo de bebidas alcoólicas em público, horário dos treinos, premiação, liberdade para expressar opiniões políticas. Isso tudo com um pequeno detalhe: as decisões eram na base do voto e tinham a participação de todos os funcionários, do mais humilde ao presidente. Todos faziam parte da administração corintiana. Esse movimento criou uma espécie de autogestão, o que era algo revolucionário para o contexto da época. Politicamente, o clube inovou e no período do governo militar, o Corinthians utilizava frases marcantes nas suas camisas como "diretas já" e "eu quero votar para presidente". Era o início de movimentos sociais que buscavam instituir uma democracia no Brasil. Com a ida do doutor para o futebol italiano e de Casagrande para o São Paulo em 1984, a democracia corintiana perdeu força, mas foi, sem dúvida, um dos movimentos sociais mais marcantes do futebol brasileiro. Em agosto de 2011, Sócrates foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, com hemorragia digestiva. Após essa internação, admitiu que tinha problemas com alcoolismo e que nunca escondeu seu prazer por cervejas e cigarros. No mesmo ano, em setembro, outra internação, desta feita uma suposta intoxicação alimentar, que se transformou em um grave choque séptico que o levou à morte no dia 4 de dezembro de 2011. No dia da sua morte, o Corinthians sagrou-se pentacampeão brasileiro e minutos antes da partida contra o rival Palmeiras, jogadores e comissão técnica prestaram uma homenagem a Sócrates, repetindo o gesto utilizado por ele nas comemorações dos seus gols. Braço direito erguido com o punho cerrado. Sócrates foi sepultado no cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto, que decretou luto oficial na cidade. Sua morte repercutiu na mídia esportiva mundial. O mundo inteiro noticiava a morte de uma lenda no esporte. Bom, pessoal, hoje conhecemos um pouco deste que foi um dos maiores jogadores do futebol mundial. Isso mesmo, futebol mundial, e que deixou a sua marca com jogadas memoráveis e gols inesquecíveis. Uma vida dedicada ao futebol,
à medicina e, principalmente, ao Brasil. Meus amigos da edição, é complicado, né? Mas dá uma vontade de mostrar aqui no Esportivado o calcanhar do Sócrates, mas não dá, né? A câmera não chega até lá. Quer conhecer a vida e a curiosidade de outros grandes esportistas do Brasil e de outros países? Envie aqui suas sugestões nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Tchau e até a próxima. Valeu!